Olá, boa noite a todos. Estamos aqui no nosso terceiro encontro da Semana da Educação voltada aos pais de crianças de 3 a 8 anos de idade. Eu sou Laís Berti da Silva, professora e coordenadora pedagógica do Colégio GV Koch e estou aqui nesta noite tão especial com as minhas colegas de trabalho. Eu sou Mitsuko Lucy Hasunumi da Silva, sou pedagoga do Maternal 1 e estou no Colégio GV Koch há 9 anos. Sou Luciana de Oliveira Siqueira Santana, sou pedagoga, trabalho no Maternal 2 e estou aqui no Colégio GV há 11 anos. É um prazer estar aqui com essa equipe maravilhosa de educação infantil, nossa coordenadora, professora do Maternal 1 e Maternal 2. Eu sou a diretora do Colégio GV Koch, sou Ivone de Fátima Rodrigues Girame Martins. Essa empresa trabalha com educação já há 20 anos, onde nós temos um diferencial, trabalhar com as crianças de forma lúdica, brincando, ensinar com muito amor e prazer, sempre de uma forma lúdica e contextualizando para desenvolver o raciocínio lógico e as práticas educacionais. Hoje estamos aqui para falar de um tema muito atual, são as habilidades socioemocionais, que vai além do aprendizado dos conteúdos escolares. E dentro da escola é importantíssimo falarmos de relacionamento interpessoal e estimular as crianças aos valores morais. Bom, vamos começar? Dona Ivone, por que aprender as habilidades socioemocionais na infância é tão importante? As habilidades socioemocionais, elas devem ser trabalhadas desde a infância. Aliás, elas devem ser trabalhadas a partir do momento que a criança nasce lá na família, né? E a escola, quando recebe a criança na educação infantil, ela deve sempre instigar em suas aulas, em suas práticas pedagógicas, as emoções, que são as habilidades socioemocionais. Nós devemos trabalhar as básicas, Laís, não precisa ir muito além nas emoções. Se a gente trabalhar dentro da escola, a raiva, o medo, a tristeza, o amor, a alegria e o afeto, essas 6 emoções, elas são o suficiente para a criança aprender a lidar com os seus sentimentos, com as suas frustrações. E isso é muito importante, ensinar a criança, em cada brincadeira, em cada fase da vivência que ela está, a se comportar, a saber dialogar, a saber conversar e a saber como interpretar um pensamento, seja ele bom, ela vai ficar feliz e vai saber melhorar ainda mais aquele momento gostoso que ela está vivendo para ter mais amizades, ela não vai ficar assim muito eufórica, nós vamos falar sobre isso. E se for um pensamento ruim, ela vai saber contar para quem está perto dela, ela vai saber falar com a família, ela vai saber superar aquela fase que ela está passando. E isso é importante, só conseguimos uma criança que consegue falar dos seus medos, das suas frustrações, se nós tocamos naquele assunto. Ensinar a dialogar, esse é o fato. Como a senhora disse, é importante que as crianças saibam a reconhecer, a identificar as habilidades socioemocionais, para que ela também reconheça no próximo. Com certeza. Estamos aqui com as duas pedagogas, com a pedagoga do Maternal 1 e Maternal 2, e agora nós vamos poder conhecer um pouquinho das técnicas que elas utilizam dentro das salas para trabalhar as habilidades socioemocionais. Vamos começar conhecendo um pouco das técnicas utilizadas no Colégio GV Koch, onde as professoras trabalham as habilidades socioemocionais. Gostaria de chamar a pedagoga Mitsuko, de forma carinhosa, como nós a chamamos dentro do colégio, professora Lucy, para explicar um pouquinho das técnicas que ela utiliza em sala com as crianças. Nós trabalhamos muito o lúdico. É na infância que nós aprendemos a lidar com as emoções dos nossos pequeninos. E trabalhamos coordenação motora, com as habilidades socioemocionais, como, licença, o jogo de argolas. Nós trabalhamos os animais,
e exploramos a vivência de mundo que a criança tem. Perguntamos quais os animaizinhos que elas gostam, que elas têm em casa. Cada argola é de uma cor. E pedimos que identifiquem as cores. E a coordenação motora, as crianças vão acertar a tromba do elefante. Assim. Identificando as cores e a coordenação motora. E também exploramos no animal, aqui em questão o elefante, as crianças vão identificar no animal, no elefante, as orelhas, os olhos, a boca e o nariz. E temos também, para trabalhar a coordenação motora, o palhaço. Aqui colocamos bolinhas a uma certa distância e eles vão utilizar. Aí trabalhamos também o palhaço. Ele nos traz alegria, diversão, procuramos trazer o conhecimento de mundo das crianças, saber como que eles acham o palhaço, como que eles se divertem. Professora Lucy, Oi, a senhora mas- disse que trabalha a emoção da alegria. Sim, No início, as crianças têm um pouco de receio do palhaço. Como a senhora trabalha essa questão? que ele é uma pessoa que se maquia. Por trás do palhaço tem uma pessoa, como nós, só maquiada. A questão do personagem. A questão do personagem. E aí, com essa figura do palhaço, eles vão desconstruindo este medo que eles têm. Legal, bem interessante. Trabalhamos a alegria do palhaço e associamos às princesas. Elas não usam aquelas roupas lindas que colocamos, a mesma coisa seria o palhaço. É um personagem que ele usa a roupa para construir a imagem do palhaço. Assim, trabalhamos as habilidades socioemocionais da criança. E aí nós trabalhamos a alegria, o medo. Nossa, Lucia, esse trabalho é maravilhoso. Você Sim. trabalhando as habilidades socioemocionais através de uma brincadeira, né? É muito importante quando você arremessa as bolinhas e a criança coloca na boca do palhaço, ela está sentindo a alegria, a satisfação de encaixar. E, ao mesmo tempo, ela está perdendo o medo do palhaço. Sim, As famílias que estão nos assistindo, eu tenho certeza que tem muitas com essa dificuldade, né? Como tirar o medo de uma criança quando vai assistir uma brincadeira com palhaços. Então, como você faz? Faz igual a nossa professora Lucia, ela brinca com as crianças com uma brincadeira prática, uma caixa de papelão encapada de EVA, onde ela decorou com a figura do palhaço. É prático para fazer, né, Lucia? Em casa. Sim, super prático, dona Dá Ivone. para trabalhar com as bolinhas coloridas, com outras caixinhas coloridas Sim. também, se não tiver a bolinha. Mas o mais importante é fazer com que a criança fale que ela tinha medo do palhaço, porque ela achava que o palhaço fosse fazer mal, fosse fazer alguma coisa para ela. E ela entendeu que o palhaço não faz nada disso, que ele só brinca, que ele é um personagem, que ela pode ser uma criança e passar uma maquiagem e colocar uma roupinha de palhaço, que a professora pode colocar uma roupinha de palhaço, que a mamãe pode colocar, que o papai pode colocar. A partir do momento que a criança entende que somos personagens e podemos nos fantasiar, assim como a princesa que a professora deu exemplo, que ela tanto ama, principalmente as meninas, ela começa a desmistificar essa história de ter pavor, de ter medo de palhaço. E começa a encarar a situação de alegria, Justamente. de prazer, de uma vivência que traz atitudes boas na vida dela, ou seja, diversão, brincadeiras. Parabéns! E também temos, dona Ivone, a contação de história. E nós entramos no mundo da magia, da história, da fantasia e da imaginação da criança. Isso é perfeito. E aqui, por exemplo, temos a história do gato xadrez. Aí, de início, fazemos perguntas às crianças. Que
animaizinhos eles têm em casa? Quais os animaizinhos que eles gostam? Então, no caso, eu utilizei um gatinho, mas a família pode utilizar um animalzinho que a criança mais gosta. E trabalhamos também as cores, junto com a historinha do gato xadrez. As cores, a criança aprende a identificar as cores. E assim, entramos nesse mundo mágico da criança, da imaginação, e trabalhamos as cores. A criança expõe os animaizinhos que gosta, como convive e tudo mais. Professora Lucy, que ideia incrível! A senhora poderia contar um pouquinho da história para os pais assistirem? Ah, sim, posso contar um pouquinho. Só um trechinho. Só um trechinho. Assim, era uma vez um gato xadrez. Ele caiu da janela? Ah, foi só uma vez. Era uma vez um gato? Que cor que o gato ficou? Aí a criança fala assim, azul, porque normalmente eles reconhecem as cores. Aí eu falo assim, era uma vez um gato azul. Ele levou um susto, fugiu lá para o sul. Agora eu vou tirar a outra cor. Que cor, crianças, ficou o nosso gatinho? Vermelho. Era uma vez um gato vermelho. Ele entrou no banheiro e fez careta no espelho. E assim as crianças riem, divertem e aprendem as cores e ouvem a nossa historinha. É a concentração deles diante do lúdico. Que ideia fantástica, professora Lucy! E quais são os outros objetivos que a senhora trabalha a partir dessa contação de história? Então, Laís, nós trabalhamos o conhecimento, nós extraímos da criança qual animalzinho que ela gosta, que animalzinho ela tem em casa. E se ela gostar de um patinho? Podemos transformar, ao invés de um gatinho, um patinho. E nós vamos trabalhar o terceiro bimestre com essas habilidades. Onde cada criança vai escolher o seu animalzinho? Isso, onde cada criança escolhe o seu animalzinho e a gente transforma e trabalha as cores. Que graça! A contextualização, Laís, acontece, né, ao vivo ali na sala de aula com os animais que a criança tem e ela já preparou isso para o terceiro bimestre. Nós trabalhamos assim, no palito, diversas formas as cores. E os animais entram junto com as cores. Sim, eles entram junto com as cores. E a criança, os pais estão entendendo que você pode pegar o animal que você tem em casa, fazer um desenho. Explica como que você troca as cores para os pais entenderem o seu envelope. Ah, sim. Aí, nós paramos o gato vermelho, não é? Eu puxo, que cor que o nosso gatinho ficou, crianças? Eles falam amarelo. Dentro deste envelope tem todas as cores. Tem todas as cores. Que trabalham Seriam com as crianças. o amarelo. Coloridos. Estes são filipinhos, Dona Ivone. Sim. Então, pais, vocês podem colocar sulfite colorido, cartolina, o que vocês tiverem em casa. E montarem. Este é o colorido. Aí eu tiro de cada cor uma faixinha e vou colando. O laranjado, são várias cores. Isso é importante porque vai explorando a criatividade, as cores, e a criança em casa ela consegue levar essas habilidades para a família, né? E a família, ouvindo a criança contar como que a professora fez, e a professora, lógico, sempre orientando os pais, né? Aquele diálogo entre professor e família, consegue contextualizar e fazer outros animais. Isso é maravilhoso. Aí quando chegamos no início, que é o gato xadrez, aí nós falamos assim, era uma vez um gato xadrez. Quem gostou desta história, que conte outra vez. E nunca contamos uma vez só. Eles sempre querem mais e mais e mais. Que graça. Parabéns. E temos também uma outra forma de contar a história. Essa é a história da Casa Sonolenta. E eu construí os bichinhos em EVA. Eles ficam encantados com a história.
Isso atrai a atenção e a concentração deles para a nossa historinha. Vocês não querem ouvir um pedacinho? Ah, eu quero, Lucy. Vamos ouvir um pedacinho? Era uma vez uma casa sonolenta, aonde todos viviam dormindo. Nesta casa tinha uma cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Nesta casa tinha uma vovó roncando. Nessa cama aconchegante, nesta casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. E em cima desta vovó tinha um menino sonhando. Em cima de uma vovó roncando, em cima de uma cama aconchegante, numa casa sonolenta, aonde todos viviam dormindo. Um pedacinho, Laís. Parabéns! Parabéns. O Obrigada. que eu gosto também é da encenação que as professoras, principalmente você, Lucy, faz ao contar a Sim. história. Então, tem prazer, tem amor, então a criança entra nesse mundo lúdico da história. Então, os pais, Com quando certeza. forem contar, colocar essa beleza do contar histórias para as crianças com graça, trazendo a graciosidade, a criança se torna muito mais criativa. É uma Verdade. dica que deixamos aí da escola para vocês também. Sim, tudo feito com muito amor. Dona Ivone, mas tem pais que não conseguem construir todo esse cenário. Nós temos algo para eles, não temos? Laís, a Lucy mesmo trabalha já há quantos anos conosco, Lucy? Há 9 Há anos. 9 anos e a Luciana 11. E toda essa vivência que as professoras exploram em sala de aula, nós temos aqui uma metodologia interna nossa, né? Somos da escola, a metodologia é COC, mas essa prática de ensino é da escola. É uma vivência com as práticas juntadas do nosso aprendizado com o aprendizado das professoras, onde nós unimos todo esse aprendizado e colocamos em prática. E isso eu sempre venho imaginando e pensando há muitos anos, né? Como colocar a história lúdica, a brincadeira, o desenvolvimento do raciocínio lógico, contar histórias para os pais, porque isso dá trabalho, fazer todo esse cenário. Foi aí que eu tive a ideia de montar a estratégia educacional, um método de ensino que ele é chamado de 1, 2, 3 e 9, estratégia educacional, onde nós trabalhamos aqui na escola, dentro da nossa equipe, da nossa empresa, nós fizemos as videoaulas, escrevemos os livros, fizemos todo o material rico, que hoje já fazem 2 anos e meio, né? Nós estamos aí construindo esse material, ele já se encontra à venda. Então, o pai que não consegue fazer uma demonstração lúdica para a criança, porque trabalha, porque tem muito serviço, que não tem o tempo de contextualizar, ele só tem pouco tempo, né? E o tempo que ele tem é mais para bater um papo, umas brincadeiras, por que não manter a estrutura familiar bem organizada, com bastante tempo para passeios e ter toda essa dinâmica lúdica através do material 1, 2, 3 e 9. E isso daí a gente tem de fácil acesso para todos os pais, que depois a gente pode deixar as mídias, né? Para eles entrarem em contato e até adquirir se quiser. Legal. Então agora vamos dar continuidade com a nossa professora do Maternal 2. Vamos lá, Luciana? Bom, assim como a minha amiga Lucy, eu gosto de trabalhar brincando também com as crianças. Mas aqui, além das atividades socioemocionais, eu entro com as vogais. Pais, vocês já imaginaram seus filhos trabalhando as vogais e ao mesmo tempo perdendo o medo? Conta pra gente. Sim, trabalhamos com os monstrinhos das vogais. Cada monstrinho, ele possui uma letrinha em cima, como temos aqui. E monstrinhos é uma palavrinha assim que causa um pouquinho de medo para as crianças. Então, para tirar o medo das crianças, coloquei os monstrinhos, mas em cima as vogais, para eles não ficarem com aquele medo dos monstrinhos em filmes, desenhos. Eu coloquei eles
Como tem as vogais, construímos um dadinho. E no dadinho temos as vogais. Eles vão jogar o dadinho e a letrinha que cair, por exemplo, aqui caiu a letrinha A, eles vão procurar onde encontra o monstrinho com a letrinha A. E esses monstrinhos, eles estão com fome. Vamos procurar aqui também, que temos aqui também vários itens que começam com as vogais. Vão procurar, por exemplo, caiu a letrinha A, eles vão procurar onde eles encontram a imagem com a letrinha A. Aqui no caso o avião, e nós vamos fazer o seguinte, os monstrinhos eles estão com fome. Vamos colocar o aviãozinho dentro da boquinha do monstrinho? E eles vão lá e colocam. Até brincam, na verdade, ali. Ai, tia, o monstrinho vai pegar a minha mãozinha. Deixa eu tirar a minha mãozinha de lá. Então, assim, ele já não tem mais aquele medo. Ai, é um monstrinho, é um monstro, alguma coisa assim. Então, eles perderam aquele medo nessa brincadeira, entrando as vogais e as habilidades socioemocionais. Inclusive, quando eles falam que eles vão tirar a mãozinha para o monstrinho não morder, é porque eles já sabem que é uma pegadinha, que o monstrinho é lúdico, que eles podem ir depois e colocar o alimento para o monstrinho. Isso, é verdade. Nossa, eu amei uma maneira muito prática de tirar o medo dos monstros, né? Porque a criança, quando ela assiste um filme que tem monstrinho, tem criança que vai dormir e fica com medo. Aí a mamãe e o papai têm que dormir junto porque ela tem medo do filme. Olha que interessante. Brincar com objetos, uma caixinha de leite, por exemplo, você pode cortar e fazer um monstrinho e mostrar para a criança que o monstrinho não existe, que é uma brincadeira, é um personagem também, onde a gente só faz ele um pouquinho maior. Muito bom. E se ele tirar uma outra letrinha, o que ele pode pôr, Luciana? Joga o dadinho novamente, tira a letrinha O, por exemplo, vai procurar novamente onde se encontra o objeto que começa com a letra O, no caso o ovo, que começa com a letrinha O, procurar onde encontra o monstrinho com a letrinha O, e também eles vão identificar a cor do monstrinho. Vamos lá, coloca a imagem na boquinha do monstrinho e o monstrinho, como eles dizem, né? O monstrinho ficou feliz porque ele comeu o ovinho. E ainda até fazem essa brincadeira. E aí, nessa brincadeira que o monstrinho comeu o ovo, é onde a professora, eu sempre vejo você também trabalhando a alimentação dos alunos. Isso, aí nessa hora a gente também aproveita, porque tem aqueles aluninhos que eles não gostam de certos alimentos. Então, como tem o ovo, tem um ou outro que não gosta, e aí a gente já começa a falar para eles. O ovo é bom, tem a vitamina para a criança crescer e crescer saudável. E eu tenho certeza que quando eles participam de uma aula dessa, eles chegam em casa, mudam totalmente a ideia e começam a comer o alimento que eles não gostavam. Com certeza. As mães da Luciana falam para mim, precisa ver que graça as crianças se alimentando muito bem, porque o monstrinho come e monstrinho não causa medo, eles não têm mais medo, porque eles têm que comer também. Eu acho uma graça. Então, além de trabalhar as habilidades socioemocionais, a alimentação, eles aprendem. Ô, Luciana, e você acha que brincar ajuda a desenvolver as habilidades socioemocionais da criança? Com certeza, Ivone. Por meio dos jogos e das brincadeiras, as crianças se motivam mais e aprendem a lidar com os seus sentimentos. Por exemplo, na atividade dos monstrinhos gulosos, eu trabalho a superação do medo. Muito bom. E olha, eu tenho certeza que todas as crianças que brincam com esses monstrinhos não têm mais medo de monstrinhos, pais. Então fica a dica, vamos brincar com as crianças daquilo que eles têm medo. Se medo é um monstrinho do filminho, vamos fazer personagens de monstrinhos e vamos brincar.
Se for o palhaço, como a professora Lucy citou na outra apresentação, na apresentação que fizemos agora há pouco da aula da Lucy, vamos brincar com o palhaço. Tem crianças que têm muito medo de cavalo, porque acha que cavalo, né, vai fazer mal, corre muito, vamos brincar com o cavalo. E tem crianças que têm muito medo do sapo. Então, por que não cantar uma musiquinha do sapo, brincar com o sapo? E isso nós fazemos muito aqui na nossa escola. Eu tenho certeza que a Luciana tem criança que tem medo do sapo e você preparou uma atividade com o sapo para eliminar o medo. Como foi? Conta para nós, Luciana. E com essa situação, eu trouxe a atividade com a musiquinha do sapinho, também incluindo as vogais. Temos uma musiquinha. Na música, nós falamos as vogais. O A, o E, o I, o O e o U. O sapinho, colocamos o nome nele de vocalino. Podemos colocar a mãozinha dentro para segurar e com isso cantamos a música O Sapo Não Lava o Pé. E com isso as aulas ficam mais divertidas. Vamos, Lucy, cantar junto comigo? Sim, vamos. Vamos lá. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! Agora vamos cantar usando a vogal A. A sapa na lava pá, na lava cá na cá. A lamara la laga, la lava papa cá na cá. Caxalá! Nossa, que legal, professora. Realmente chama a atenção das crianças. Com certeza, porque ele tem que treinar a pronúncia, né? Até eu estava aqui já pensando, que legal, viu? E com isso eles vão aprender as vogais, não esquecem mais. E perdem o medo do sapinho. Perde o medo do sapo. Então, a professora trabalha as vogais, que faz parte do conteúdo pedagógico do maternal, as cores envolvendo toda essa brincadeira e a habilidade socioemocional vencendo seus medos. Aqui ela vai trabalhar não ter medo do sapo. Muito bom, parabéns! Aproveitando que estamos aqui reunidas, existem outros projetos onde nós podemos trabalhar as habilidades socioemocionais, professora Lucy? Então, Laís, eu trouxe aqui uns bichinhos para podermos trabalhar as emoções. E vou aproveitar vocês aqui agora. Vocês serão os meus alunos fictícios. Então, Laís, por favor, Dona Ivone fica com a pulguinha, Dona Ivone. Que graça! E a Lu fica com o gatinho. E eu fico com o cachorrinho. Eu trouxe essas figuras, aí eu entrego para as crianças. E elas vão falar um pouquinho do que elas sentem em relação a esta figura. Ao cachorrinho, ao gatinho, à pulga, ao ratinho. Aí eu exploro os emojis. Eu trago todos eles e eles vão escolher um em relação à figura que eles estão segurando. No caso da Laís, Um dia eu vou contar uma história. Pode ser? pode? Um dia minha mamãe me chamou para ir lá na casa da minha avó ajudar ela a limpar o porão. A hora que eu entrei, subindo nas minhas perninhas, tinha um ratinho. E eu tenho tanto medo, que eu saí correndo da casa da minha vovó. Nossa. Qual que é a emoção que eu senti? O medo. Então, o rato me causa medo. E Dona você, Ivone? Dona Ivone? Eu tenho uma pulguinha. Bom, eu tenho um gatinho que ele se chama Tico. E o meu gatinho, eu dou banho, eu cuido para que ele não tenha pulguinhas, porque eu morro de medo e ao mesmo tempo eu fico muito triste quando eu vejo um gatinho com pulgas. Mas um belo dia, ele escapou e ficou um dia sem vir na minha casa.
Adivinha o que aconteceu quando ele chegou? O que Eu fui aconteceu, olhar dona os seus Ivone? pelinhos, porque todas as vezes que ele vai passear, eu dou banho. Na hora que eu fui dar banho, tinha um monte de pulguinhas. Mas me deu uma tristeza, porque eu fiquei imaginando quanta coceirinha, como ele se coçou. Tadinho do gatinho Tico. Sofre quando pega pulguinhas. Então, os gatinhos, quando pegam pulgas, ficam muito tristes. Eu Eles sinto se muita coçam tristeza. muito. Muita tristeza dos gatinhos que estão abandonados. Então, hoje Eu vou ficar com o emoji da Tá? tristeza. Da tristeza. E eu quero transformar os gatinhos na alegria, sabe como? Pedindo para que os pais, quando encontrarem um gatinho abandonado, leva para você, cuida, não deixa o animalzinho solto na rua, passando fome, com pulguinhas, passando necessidade. Então, a pulga me traz muita tristeza quando eu lembro de um gatinho que tem pulgas. com certeza. Lu, E eu tenho um gatinho. Eu tenho um filhinho chamado Samuel. E ele é apaixonado por gato. Um dia, fomos na casa de uma tia. E lá, a tia tem um gatinho. E ele ficou apaixonado por esse gato. E, dona Ivone, como meu filho gostou muito do gatinho, imagina o que eu fiz. Ah, eu sei. Você adotou um gatinho para o Samuel. Sim, Ai, tive que que adotar um linda. gatinho para ele. E como ele ficou, Lu? Muito feliz. O gatinho é muito meigo. Ele ficou apaixonado por esse gatinho. já sei, Lu, o emoji da alegria. Isso mesmo. Olha que legal, você foi fazer um passeio. Olha, Paz, como ela aproveitou para trabalhar as habilidades socioemocionais. O Samuel queria muito um gatinho. Ele estava ansioso, porque ele queria quando ele viu o gatinho na casa da sua tia. E você fez uma ação maravilhosa, que eu sempre falo: adote um animalzinho, traga para sua residência, cuide de um animalzinho. Parabéns, Luciana. Obrigada. Samuel deve ter amado. Muito. E o meu animalzinho é o cachorrinho que eu amo de paixão. E tenho em casa 2, um macho e uma fêmea. E o macho chama Pluto e a fêmea Margarida. Eu amo meus cachorrinhos, então o emoji que eu vou pegar é o do amor. E assim, família, nós trabalhamos as emoções nas aulas. Cada criança contextualiza e conta um pouquinho da sua vivência na aula e nós vamos tirando dali as emoções e percebendo os sentimentos que a criança traz no seu íntimo escondidinha, que muitas vezes pode ser uma emoção do medo, da tristeza ou até da raiva. E muitas vezes emoções boas, da alegria, do amor e do afeto. Mas, muitas vezes, as emoções que são boas são muito eufóricas e a criança não tem a concentração de tanta alegria, de tanto afeto, de tanto amor. E nós temos que trabalhar também, pais, o amor, a alegria e o afeto numa dosagem tranquila que traga uma paz, uma serenidade para a atividade que ele está fazendo, sem euforia, mas que ele vivencie e pratique muito, muito mesmo o amor, a alegria e o afeto. Laís, com todo esse trabalho de coordenação, você acha que a família é importante neste processo das habilidades socioemocionais? Como devem agir? Dona Ivone, a família é essencial nesse processo do trabalho com as habilidades socioemocionais. Primeiro, que as crianças aprendendo aqui na escola como reconhecer, conhecer as emoções e saber lidar com elas, elas vão chegar em casa para aplicar o que aprenderam com os pais. Então é importante que os pais dediquem um tempo também para trabalhar em casa as habilidades socioemocionais. Através de brincadeiras, jogos, músicas, atividades lúdicas também feitas em casa.
Então, a família é essencial nesse processo. Famílias, tudo isso que a Laís e as professoras comentaram é muito importante. Vamos trabalhar as habilidades socioemocionais com as nossas crianças, desde o nascimento. Nós já temos que falar frases boas, frases positivas para as nossas crianças, porque isso faz com que a criança tenha confiança em quem está do seu lado. E quando você tem um diálogo aberto, sincero, ela sempre vai te contar tudo o que está acontecendo com ela. E através de histórias, ou de desenhos, ou de uma brincadeira, você consegue explorar o que está lá no fundo do coraçãozinho da sua criança. Assim, trabalhamos as habilidades socioemocionais. E nós deixamos esse recadinho aqui hoje para vocês, para trabalhar as habilidades socioemocionais. E Laís, vou te fazer mais uma pergunta. As competências socioemocionais favorecem o ensino. Qual é a dica e onde encontrar uma metodologia que tenha habilidades socioemocionais? Olha, nós temos o Colégio GV Coque, que nós já trabalhamos essas metodologias inovadoras. E para os pais que não têm muito tempo para dedicar ali nesse processo, nós temos o material 1, 2, 3 e 9, Estratégia Educacional, que ele é totalmente lúdico, onde nós temos músicas, jogos, brincadeiras, contação de histórias, que eu tenho certeza que vai preparar a criança para o mundo. Teremos, então, crianças mais protagonistas. E nesse mundo de crianças mais protagonistas, você citou este método que nós temos aqui no nosso colégio, que foi escrito por mim, que é 1, 2, 3 e 9, Estratégia Educacional. Quando a professora trabalha as vogais, dá um exemplo para os pais, como nós trabalhamos no I9, assim como a Luciana trabalha os monstrinhos para trabalhar e superar o medo, como que nós fazemos com uma página das vogais? Dá um exemplo, Laís. Olha, o que tem de inovador no projeto que eu acho incrível? Nós temos a caixinha mágica. E dentro da caixinha mágica, nós temos os emojis, onde as crianças conseguem fazer isso que nós vimos aqui, a contação de histórias, onde elas conseguem falar um pouquinho sobre os seus sentimentos, de forma associada com imagens, com histórias, com músicas, com personagens do universo infantil. Então, o método 1, 2, 3 e 9 Estratégia Educacional, ele é totalmente lúdico. E além de trabalhar as habilidades cognitivas, trabalha as habilidades socioemocionais. Isso é muito importante, porque a habilidade socioemocional, ela deve ser trabalhada todos os momentos do dia. E a gente sabe o quanto isso é difícil para a mãe que trabalha o dia todo, para o papai que trabalha o dia todo e deixa a sua criança com a secretária do lar ou mesmo numa escola o dia todo, né? E aí, como ficam essas habilidades socioemocionais? As escolas trabalham as habilidades socioemocionais. Todas devem trabalhar, assim como nós trabalhamos também. Mas a família é essencial, porque não adianta a escola trabalhar as emoções se em casa não há um diálogo, não há como chegar na criança para trabalhar as habilidades. O que é diferente nesse projeto do 1, 2, 3 e 9, Estratégia Educacional, é que elas são videoaulas, são filminhos. Então, os pais, em vez de colocar um filme comum para a criança, ele coloca um filme que ele sabe que vai trabalhar aprendizagem ligada às habilidades socioemocionais. Aí, a criança, com certeza, vai contar para a família. Olha, o filminho foi trabalhado hoje um cachorrinho, e o cachorrinho, ele era muito feliz, o gatinho ficou perdido, ele ficou triste. Aí o papai já começa a falar da tristeza, começa a falar das emoções, e a criança vai acabar falando. E eu fico tão triste porque comigo aconteceu isso, isso e aquilo. Então, é onde há um diálogo, onde há uma abertura para as famílias entrarem com as habilidades socioemocionais ligadas às aulas. Isso é muito importante, né? Então, tanto vocês podem usufruir do projeto 1, 2, 3 e 9 Estratégia Educacional, ou da própria aula da professora e ter mais um diálogo, mais um tempo para você sentar no chão
contar histórias e das histórias também tirar as habilidades socioemocionais. É um material completo, rico, contextualizado, que eu tenho certeza levará muita alegria para as residências. E por que nós pensamos em fazer um material com as dicas daquilo que fazemos na nossa escola? Tem muitas escolas que guardam como segredo o que fazem de diferente, né? E nós não. Nós resolvemos fazer uma metodologia porque a nossa cidade vai abranger presencialmente os que moram aqui perto. Vai abranger as famílias que têm acesso, comodidade para vir até a escola e deixar os seus filhos no presencial. Mas nós percebemos que a nossa metodologia poderia chegar para o Brasil, para todas as famílias. Então, nós escrevemos a metodologia 1, 2, 3 e 9, Estratégia Educacional. Muito obrigada a todos pela participação. Esperamos vocês amanhã na nossa próxima live. Não percam, porque tem uma live ainda mais um dia, a Semana dos Pais, com muitas dicas sobre a educação. Esperamos por vocês. Tchau, Tchau, tchau. tchau!